tudo bem, meus caros? Bom, semanas atrás eu postei uma foto de duas obras no meu perfil profissional do Instagram, em que eu dizia que ia gravar um vídeo sobre os bastidores da produção literária no século XIX. E as duas obras foram o Vida Literária, do Brito Broca, e A Vida Literária no Brasil durante o Romantismo, do Biratã Machado. Bom, eu hoje pretendo falar um pouco sobre a vida literária no Brasil durante o Romantismo, que é livro do Biratã Machado. Biratã Machado é um professor da UERJ, ou da UFRJ, se não me engano, já aposentado. É um material que eu já tenho faz mais de 5 anos, no qual eu tive a oportunidade de trabalhar 3 capítulos recentemente numa disciplina de graduação no curso de letras da UFRJ, e pude também instigar os alunos a pensar nessa questão dos bastidores, ou seja, na dimensão criativa que está por trás de algumas obras, como é o caso do Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha, Noite da Taverna, do Casimiro de Abreu, Memória do Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, O Cortiço de Aloysio Azevedo, né? Enfim, essas obras e outras mais, muitos desses escritores se debruçavam durante horas para conseguir se produzir. Devemos lembrar que as profissões liberais no século XIX, tanto o profissional liberal era o médico, ou era o funcionário público, ou era o jornalista, né? E muitos desses escritores também se encaminhavam para as profissões liberais que atingissem também a política, como foi o caso de Joaquim Manuel de Macedo, que chegou a ser deputado, e Manuel Antônio de Almeida, que foi jornalista, Aloysio Azevedo foi diplomata. Enfim, muitos desses escritores também sobreviviam do serviço público. A escrita era uma forma, digamos, de dar relevo à voz autoral e aparecer também nos jornais de grande circulação, principalmente na capital federal, que era o Rio de Janeiro do século XIX. É interessante dizer que o livro do professor Biratã Machado, estou aqui com ele, ele se circunstancia toda essa questão da produção literária dessa época. Inclusive, o autor fez uma vasta investigação nos jornais de época e faz esse recorte justamente das curiosidades, das picuinhas, das fofocas, inclusive da questão laboral de alguns escritores, como é o caso de José de Alencar, que ele chegou a alugar um escritório no centro do Rio de Janeiro e escrevia das 10 da noite até as 2 da manhã, 3 da manhã, para conseguir terminar os seus textos. Inclusive, isso é citado por meio do Como e Por que Sou Romancista, do José de Alencar. Então, o Biratã Machado ele aproveita esses excertos, esses fragmentos dos jornais de época, para reconstituir toda a vida intelectual desses escritores. Devemos salientar também que os cafés literários na cena, na Urbis carioca, né, na Urbis fluminense, era o local que esses escritores se encontravam. A Rua do Ouvidor era o umbigo do Brasil, isso é uma expressão, se eu não me engano, do Brito Broca. E por que o umbigo do Brasil? Porque a Rua do Ouvidor era o centro de irradiação das ideias, dos cafés, das livrarias francesas, das lojas de tabaco. Enfim, a livraria Garnier se instala na Rua do Ouvidor, e é de lá também, da Rua do Ouvidor, que grandes, digamos, escritores serão revelados, como Victor Hugo, Flaubert, né? Esses escritores serão lidos porque também muitos autores brasileiros também tinham a facilidade de ler em francês, né? Então, o objeto livro não era um objeto tão fácil de ser comprado, e o público alfabetizado que lia as obras também. Hélio Seixas Guimarães, um professor da USP, os leitores de Machado de Assis, ele diz que a mulher até os 30 anos de idade, ela ainda, digamos, tinha esses afazeres domésticos, mas também conseguia ler. Mas a partir da década de 30 do século XIX, por volta de 1830 do século XIX, as leitoras brasileiras se tornam alfabetizadas a partir da década de 30. Até então, Hélio Seixas Guimarães diz que antes da década de 30, a rasa população brasileira não era alfabetizada. E as mulheres tinham facilidade de leitura porque elas tinham esse contato com o
ambiente doméstico, né? O homem tinha que trabalhar, tinha que sair para ganhar o pão do dia a dia, e as mulheres ficavam muitas delas lendo em casa. É interessante que pensarmos um pouco nessa questão da produção literária no Brasil durante o Romantismo, ainda era uma fase incipiente. O próprio Antônio Cândido, no livro dele Formação da Literatura Brasileira, ele diz que a literatura se trabalha como forma de manifestações, ou seja, ainda não existe um sistema que possa dividir essa literatura e também identificar público leitor, produtor, autor, enfim, um mercado que pudesse existir dessa literatura. Então, historicamente, a historiografia literária, segundo Antônio Cândido, diz que a literatura se forma por manifestações. Ainda é uma literatura também acanhada. Digamos que O Filho do Pescador, que é um primeiro romance brasileiro, e Um Roubo na Pavuna da Zambuja, que também é o primeiro romance histórico brasileiro. Quem diz isso é o professor Antônio Cândido, tá? No Formação da Literatura Brasileira, um livro essencial para que vocês possam ler. Mas pensamos um pouco mais sobre esse burburinho intelectual que envolvia parte desses escritores no Brasil no século XIX. Tá? O Biratã Machado vai fazer esse apanhado dessa fortuna crítica cultural, né, digamos assim, que, de certa forma, fortalece também o nosso país como um país ainda incipiente, mas que desejava ser um país letrado naquela época, né, em que as pessoas pudessem ler mais e ter acesso aos livros. Então, aqui o livro é dividido em alguns capítulos interessantes, tá? Digamos, capítulos também enxutos, breves, funcionando como subtítulos, tá? Em que o autor promove uma leitura dessa nacionalidade literária fundamental para entendermos o Brasil nos 1800, né? No século XIX. Despertar de uma nação em defesa da pátria. Estou lendo alguns capítulos aqui, tá? Do sumário. Surge um público para a literatura, as livrarias, vida literária, editores e best-sellers. Eu trabalhei esses três: surge um público para a literatura, as livrarias e a vida literária, escritores e best-sellers. Tá? Então, interessante pensarmos que o Joaquim Manuel de Macedo com a Moreninha foi o romance que fez maior sucesso no século XIX. Então, o público leitor era ávido, por mais que ele tenha publicado Lanterna Mágica, O Bolso Loiro, Memórias da Rua do Ouvidor, que também é digamos, uma obra etnográfica que cumpre o papel de destacar esse mapeamento urbano da cidade do Rio de Janeiro, no qual o próprio autor, Joaquim Manuel de Macedo, eleva as instituições brasileiras, como o Colégio Dom Pedro II, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Candelária, a Igreja da Candelária, enfim, Memórias da Rua do Ouvidor e Memórias do Rio de Janeiro, se eu não me engano é esse o segundo título, são duas obras fundamentais para conseguirmos mapear a capital fluminense e a vida literária na capital fluminense. Então, voltando a dizer que esse público ainda era um público incipiente, né? que dizia que aqui ele abre, discutindo o capítulo, surge um público para a literatura dessa forma. Primeiro, é interessante que ele faz um apanhado em formato de epígrafe do que ele vai discutir nos capítulos, promovendo ao leitor uma curiosidade maior para que ele possa adentrar, né, descortinar a parte dos capítulos e, sem sombra de dúvida, saber o que o autor Biratã Machado vai abordar. Então, aqui, em formato de epígrafe, né, eu peço licença a vocês, ele diz o público romântico, as mulheres e o veneno da literatura, prevenção contra o romance. É como se fosse, não é um sumário hipotético, que é um sumário mais conciso. Tá? Leitura em família, os estudantes, o jornal Livre, o futuro do livro, sem tempo para ler. É interessante que a leitura que era feita em família nessa época, o José de Alencar, no Come Porque Sou Romancista, vai delinear muito bem. Ele mesmo diz que o costume, o hábito das pessoas lerem, além dos salões literários que já existiam nessa época, das conferências, né? Eu já vou comentar sobre isso,
é interessante dizer que José de Alencar ele vai no Como e Porque Sou Romancista, uma autobiografia dele, ele vai dizer que ele lia com a família nas varandas, nos alpendres das casas, né? Promovendo uma leitura mais amistosa, mais, digamos ali, familiar, né? Entre os seus parentes, né? É interessante dizermos, como eu acabei de mencionar, tá, que essa parte das conferências, as mulheres, nessa época, existia uma febre das conferências literárias no século XIX muito forte, tá? E que muitos autores se promoviam por meio dessas conferências. Era uma espécie de palestra, né, dentro dos cafés, em que autores como eu mencionei, Joaquim Manuel de Macedo, a Luiz Azevedo, não sei se a Luiz Azevedo chegou a participar, mas outros autores participavam também, tá? Coelho Neto, enfim, outros autores dessa vertente. Eles juntavam o público leitor e cobravam ingressos também desse público leitor para que pudesse participar. E as mulheres, o Bertrand Machado vai dizer o seguinte, que as mulheres começavam a deixar a igreja de lado, e na igreja também tinha a missa, o horário da missa, tinha, né, toda aquela vocação mais das mulheres frequentarem as igrejas, e elas saíam para conseguir frequentar os saraus literários e as conferências literárias. Então, muito, muito curioso essa parte dos costumes e hábitos, né, em que o próprio autor se debruça. Então, lembrando que, tanto no primeiro e no segundo reinados, né, nós temos aí, o Brasil fica independente de Portugal em 1822, nós temos a Guerra do Paraguai, depois nós temos, antes ainda, o golpe da maioridade, tudo isso são questões interessantes para avaliarmos também em que medida a literatura se combinava com a política, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui existe um capítulo sobre Dom Pedro II. Dom Pedro II, eu já li a biografia tanto do José Murilo de Carvalho e do outro autor, que é o Pedro Calmon, tá? Que está ali na minha estante, que é interessante pensarmos que essas duas biografias elas mantêm uma fidelidade em dizer que Dom Pedro II era o mestre da ciência, o grande político que provocou a ciência, falava 3, 4 idiomas, lia muito, não à toa que as charges que eram publicadas nos jornais, ele sempre estava lendo e sonolento, né? Com aquela barba grande, né? Para provocar uma atitude mais séria e mais velha do que ele aparentava ser, né? Porque ele assume o trono com 15 anos. Então, toda essa questão da ciência, dessa efervescência cultural e intelectual, inclusive cedendo bolsas para alguns intelectuais para viajar ao exterior. Então, Dom Pedro II foi o pai da cultura e praticamente aí deu forte apoio à elite intelectual também brasileira, né? E vamos pensar um pouco que Bertrand Machado vai delinear muito bem essas questões, como eu acabei de mencionar, inclusive os romances publicados por José de Alencar, com a trilogia indianista, né? O Guarani, o Birajara e Iracema, tentando esmiuçar em que medida o autor teve inspiração para descrever toda essa flora, essa fauna exagerada, o nacionalismo, né? E pensamos também que a literatura era uma provocação da nacionalidade. Tanto o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro surge com a ideia de sustentar uma nação que tivesse uma própria história. Não à toa, Pedro II promove um concurso historiográfico para que pudesse alguém escrever a história do nosso país. E quem vai ganhar é um alemão chamado Von Martius, que escreve a história nacional. E esse livro, inclusive, está publicado, eu posso deixar a referência aqui vocês na descrição do vídeo, e todas as referências que eu estou mencionando aqui também, tá? Dessas leituras que eu menciono. Então, outro aspecto importante é a Confeitaria Colombo. A Confeitaria Colombo fica ali na Gonçalves Dias, e também era o habitat preferencial de muitos escritores. Existem boatos que Machado de Assis comia ali os pastéis de Belém, enfim, frequentava aquele local, assim como outros escritores também. O Real Gabinete Português de Leitura, inclusive tem uma placa lá de bronze, dizendo que Machado de Assis foi leitor daquele local, daquela biblioteca, daquela instituição. Não era lá
ali na Luiz de Camões, era em outra rua, tá? Então, nós temos todos esses bastidores de produção que são envolvidos, né, digamos, na pena de muitos escritores, na pena de escrever mesmo, o surgimento da máquina de escrever, que vai modificar a atitude desses escritores também, porque muitos deles já escreviam na pena mesmo, né? Mas com o surgimento, inclusive mencionam que um padre que trouxe a máquina de escrever para o Brasil. Eu não sei se isso é verdade ou mentira, mas está lá no romance do professor da UEPG, Miguel Sanches Neto. Né? Tem um romance histórico sobre isso, sobre o padre que trouxe a máquina de escrever ao Brasil. Então, o Colégio Pedro II, que fortalece essa questão do ensino, principalmente aos militares, aos filhos dos militares, as escolas também, a Escola Politécnica de Engenharia, né? Nós temos a Escola de Direito também, que se instala próximo ali à Praça da República, ali próximo à Central do Brasil. Então, muitos desses escritores, além de ter essa participação na elaboração criativa literária, tinham também uma ambição política e, ao mesmo tempo, participavam da vida efêmera da cidade. Eu digo efêmera porque a cidade também estava em transformação. Não à toa que os cortiços foram demolidos no início do século XX, do 19 para o 20, e todo esse embelezamento urbanístico da cidade do Rio de Janeiro é traçado à moda parisiense. Então, essa imitação europeia era muito forte também, digamos, no modo de se vestir, que o autor aqui menciona, nas livrarias que estão surgindo na Rua do Ouvidor. Né? Eu mencionei a Garnier, mas são outras livrarias que surgem nessa região do Rio de Janeiro, na região central. Um livro interessante para que vocês possam ler também é Literatura como Missão, do Nicolau Tchevchenko, que é um professor já falecido, tá? Que ele delineia também a literatura de Lima Barreto e Euclides da Cunha. Tá? Mas já é no início do 20, tá? Mas dá uma ideia de como o cinema, como a máquina de escrever, como outros artefatos tecnológicos vão modificar o hábito de escrita de alguns escritores. Como eu disse a vocês, essas instituições, tanto o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, a Biblioteca Nacional, que estava sendo ainda configurada no início do século XX, ela vai ganhar um novo prédio, não é? O Real Gabinete Português de Leitura, a Confeitaria Colombo, a Livraria Garnier. Um pouquinho mais adiante, nós temos a José Olímpio, que se instala no Rio de Janeiro também, e vai promover, digamos, encontros com alguns escritores. As primeiras salas de cinema que se instalam ali na região da Cinelândia, né, em que Coelho Neto e, entre outros escritores, vão também trabalhar na questão dos reclames, de fazer os anúncios de época, que eram os anúncios publicados em jornais. E eu indico a vocês Cinematógrafo de Letras, da Flora Sequinde, que é um livro ótimo para entendermos esses bastidores da produção literária, principalmente no final do 19 e início do 20. Tá? Então, eu creio que, de uma maneira breve e sumária, eu abordei esse livro muito interessante de ser lido, que eu peço até licença a vocês para ler aqui a orelha dele, tá? Para que a gente possa sistematizar um pouco o que eu falei aqui e vocês terem noção. A excelência desta crônica da vida literária brasileira, durante o momento crucial de sua consolidação, reside na sóbria conciliação entre a leveza deliciosa do estilo e a agudeza com que concretiza o caráter problemático das relações entre cultura e praxis social no país. É que, apesar do prestígio social e do frequente empenho engajado da República das Letras, nossas elites econômico-políticas sempre evitaram a radical permeabilidade entre a esfera literária e a esfera público-política, ao contrário do que ocorre desde meados do século XVIII na Europa capitalista. Certamente porque no país atrasado, agrário, pré-capitalista, escravocrata, o exercício autoritário do poder, em seu incansável pragmatismo, só poderia recolher do campo literário suas marcas mais vistosas, o ornamento retórico, os berloques da eloquência, os torneios e sonoridades mais passionais e persuasivos. A orelha foi formulada pela professora Ângela Maria Dias, que, se eu não estou enganado, é professora da UFRJ. Então, vocês entenderam aí que a literatura ela tinha um papel sociopolítico, um papel, né, social perante a sociedade,
não à toa que esses escritores escreviam em jornais, não sobreviviam só da escrita literária, mas sim também das combinações entre ser escritor e ser um ativista também no campo das letras, envolvendo os jornais, envolvendo os anúncios, os reclames, e, acima de tudo, combinando todos esses fatores com essa vida intelectual, que não era fechada dentro de um gabinete, mas sim visitando os cafés, os primeiros ali, as primeiras instalações de cinemas que marcavam encontros, alguns intelectuais, da Confeitaria Colombo, como eu acabei de mencionar. Tá? Eu deixo a referência para vocês sobre a Confeitaria Colombo também, desde a sua fundação, no final do século XIX, que foi um português que fundou, e atravessando todo esse burburinho intelectual até chegar ao início do início do século XX. Pessoal, quem gostou do vídeo, eu sei que o assunto é inesgotável, dê um like, dê um joinha, escreva nos comentários se você tem curiosidade sobre os bastidores da escrita literária do século XIX. E um grande abraço. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal.